fazer uma reflexão bem rápida. Eu não vou passar nem 2 horas, não. Eita! Eu achar é bom. Eu quero agradecer a Deus pela vida da pastora Shirlene, diaconisa Cleires, Cleide, Lindonal. Missionária Lindonal. missionária Lindonal. Só mulheres de Deus aqui conduzindo esse trabalho. Deus abençoe, parabéns. Eu tenho certeza que aquilo que vocês viram, visionarizaram, tiveram a visão desse projeto aqui, Deus já tinha visto bem antes. E se Deus permitiu que acontecesse, é porque vai dar certo, já deu certo. E através de vocês, de pessoas que virão aqui falar do amor de Deus, pessoas serão alcançadas pela palavra, pela libertação, pessoas serão curadas, pessoas serão salvas, porque aonde a gente não pode ir pessoalmente, a gente tem a oportunidade de ir através das ondas da rádio, da TV, né? E é um privilégio estar aqui nessa tarde para somar com vocês. E eu sou muito falastão, falei bem pouco hoje, porque muita gente fala. Tem muita coisa para contar, se fosse contar mesmo as experiências, aquilo que Deus já proporcionou. Foram 13 anos pastoreando. Então são muitas experiências que eu vivi. E eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. E falar aqui um pouco sobre Esther, né? A Radassa. A minha filha do meio chama-se Hannah Radassa. Esther, ela, acima de qualquer coisa, é um exemplo de mulher, né? De uma líder que se preocupa com o seu povo. Desde o capítulo 1 a gente vê ela sendo escolhida pelo rei Assuero, porque Deus levou ela naquele lugar, dentre tantas moças lindas, mas os olhos do Assuero foi para Esther, porque tudo que Deus faz é com propósito. As outras princesas, as outras moças que passaram por ali não exerceriam o projeto e o propósito que Deus tinha na vida de Esther. Então por isso Esther foi escolhida, não porque Assuero quis, mas porque Deus colocou no coração dele de escolher Esther, porque o povo de Deus estava ali num momento que estavam desgarrados, não tinham a sua terra, viviam em terras alheias. E Deus escolheu Esther para fazer a diferença. Só que ao mesmo momento que Deus escolhe alguém para fazer a sua obra, Satanás escolhe alguém para atrapalhar. É uma luta ministerial muito grande, é uma luta espiritual muito grande. Toda vez que Deus te escolher para alguma coisa, se prepare em oração, se blinde, porque Deus levanta você e Satanás levanta os seus secretários para tentar entristecer, derrubar, fazer a gente parar no ministério. Esther foi levantada, se tornou rainha, mas Satanás levantou Amã para destruir o povo de Deus. Desde o princípio foi assim e ainda hoje nós sofremos assim essas investidas de Satanás. Quantas e quantas pessoas a gente vê hoje que eram pessoas de Deus, que eram pessoas que exerciam o ministério, que eram pessoas que cantavam, que adoravam, que pregavam, que lutavam as batalhas espirituais, e hoje você vê essas pessoas, por algum deslize, por alguma fraqueza espiritual, estão derrotadas, estão abatidas, porque não entenderam o propósito de Deus na vida. Porque quando a gente entende, a gente vence. Quando a gente entende a chamada de Deus na nossa vida, a gente entende que junto com a chamada vem toda uma problemática, vem todas umas investidas, vem todas umas batalhas que vão surgir para parar o projeto de Deus na nossa vida, né? E eu falando agora, eu me lembro de Isaac, quando ele vai nas terras do pai, os poços cavados, né, limpado, o povo vinha, os inimigos entupiam os poços, né? Ou quando ele cavava, limpava um poço que dava bastante água, chegavam os inimigos, tomavam o poço. Mas Isaac não desistiu. E impressionante que onde ele cavou, onde não tinha nenhuma possibilidade de dar mais alguma coisa, foi onde mais jorrou água limpa, uma fonte que não parava de jorrar. Então quando Deus chama, ele
ele está junto, ele capacita, ele proporciona que as coisas aconteçam. Por mais que a visão da gente não veja que vai dar certo, mas Deus já viu que vai dar certo. O que Deus quer da gente é um posicionamento de fé, de acreditar que Deus nos levantou realmente para alguma coisa. Vem as afrontas, vem as lutas, vem os irmãos, né? Nós temos tantos irmãos que querem fazer com que a gente desista da chamada da gente. As invejas, às vezes a pessoa diz assim: por que Deus não faz comigo o que faz com ele, o que faz com ela? Por que Deus não me usa no louvor como usa ele, como usa ela, na palavra? E aí começam as invejas, irmãos. Então, o que eu quero deixar aqui nessa tarde é que quando Deus te chama, quando Deus te levanta, quando Deus tem uma chamada ministerial na sua vida, se prepare espiritualmente. Vá lá em Efésios 6 e aprenda a usar as armaduras, porque junto com a chamada vem tantas e tantas perseguições. Jesus falou para os seus discípulos: olha, por causa do amor que vocês têm por mim, vocês serão perseguidos, mortos, odiados, presos. O mundo vai odiar vocês, né? Então, a chamada ministerial é para quem tem estrutura, porque é realmente algo muito, muito difícil de se lidar. Esther, então, ela foi levantada porque Deus tinha um propósito de libertar seu povo. Quando Esther é levantada, o tio de Esther, Mardoqueu, entendia que por ser judeu ele não tinha que se curvar a homem, ele se curvava a Deus. E os amigos, Mardoqueu, começou a dizer para ele: por que tu não se curva? Você precisa se curvar, ele é o príncipe dos príncipes. Mardoqueu calado, porque às vezes a gente escuta coisas, você tem que saber o momento de falar. Porque o momento de você falar, o momento de você agir, é que vai determinar as ações de Deus na sua vida. Às vezes a gente não controla a boca, não controla a língua, e a gente perde a bênção. Assuero, Mardoqueu, se ele fosse dar ouvido ao que os amigos estavam dizendo para ele, ele tinha perdido a bênção, porque ele tinha entrado em conflito muito cedo com Amã. Então Amã projeta toda aquele laço para matar Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava a ele, né? Mas Deus já tinha levantado Esther não apenas para salvar a vida do seu tio Mardoqueu, mas também para libertar todo o seu povo. E aí onde entra uma mulher ou um homem de Deus que tem sabedoria. Esther, sendo rainha, ela não usou da sua posição de rainha para ter aquilo que ela queria, para conquistar aquilo que ela queria. Esther, nesse momento que ela entra na presença de Assuero, ela não entrou como rainha, ela entrou como esposa. Porque se ela entra como rainha, ela tinha morrido. Porque não podia entrar na presença do rei, mesmo sendo rainha, se não fosse convidada. Quando ela entra como esposa, como alguém que já vem, né, para quebrantar o coração do rei. E é tanto que ele entende, imediatamente ele levanta o cetro para ela. E ela sabiamente faz toda aquela trajetória para dizer para Assuero que tinha um inimigo dentro do palácio. Nós convivemos com pessoas que querem nos matar todos os dias. Verdade. E se nós não lutarmos, não tivermos uma visão espiritual que nos faça enxergar além daquilo que os olhos podem ver, a gente é derrotado. O inimigo te abraça sem você saber, né? Uma das coisas que mais derrubam pessoas, que mais ferem pessoas, chama-se falsidade. Verdade. E a falsidade, ela vem vestida de bem. Ela vem vestida de amor. É desse jeito. A falsidade, ela vem na vida de pessoas que você não, essa pessoa aí não tem condição de fazer isso com ninguém. Então, Esther entendeu, orou, botou o povo para orar, para jejuar, e através da atitude dela, Deus liberta o seu povo. O capítulo 3 vai tratar apenas de Amã projetando tudo contra Mardoqueu.
mas toda a história de Esther é para a libertação do povo de Deus. Todo o livro de Esther foi chamada para um propósito: libertar o povo de Deus daquele lugar, daquela situação de morte, né? Nós precisamos entender o propósito, o chamado. Paulo, quando ele foi chamado de uma forma que ele só veio entender o chamado depois, lá na casa de Ananias, através da oração do profeta Ananias, do sacerdote. E o chamado de Paulo é uma das pessoas que eu mais admiro depois de Cristo da Bíblia Sagrada. Tem a Paulina que diz assim: eu quero abraçar Jesus, mas quero abraçar Cristo primeiro, mas depois de Jesus eu quero abraçar Paulo, porque apesar de ter sido quem foi antes da conversão, mas depois da conversão ele foi melhor do que foi antes de ser convertido. Se ele já era bom em perseguir, ele se tornou melhor em ser perseguido pela mulher de Cristo, né? E a conversão de Paulo, o chamado de Paulo foi algo extraordinário. O próprio Cristo fala para Ananias: olha, esse aí que vocês têm medo, ele é um vaso que eu escolhi para fazer a minha obra, né? E Paulo foi o único apóstolo na Bíblia que teve a audácia de dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Você dizer isso, você tem que ter muita autoridade, tem que ter muita pureza, santidade, muita unção, muita comunhão com Deus. O apóstolo Paulo, quando alguém contestava com ele dizia assim: olha, conheci um homem que não sei se no corpo ou fora do corpo, foi levado até o terceiro céu e viu coisas extraordinárias que não foi lhe autorizado contar. Até para contar os testemunhos dele, ele falava na terceira pessoa, porque ele não tinha nenhum tipo de usura ou de usurpação de se engrandecer, né? Paulo, apesar de não ter andado com Jesus, mas ele teve a autoridade de chamar a atenção daqueles que andaram com Jesus. Exortou Pedro, exortou Lucas, exortou Marcos, né? Porque ele diz assim, lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, ele vai dizer assim: aquilo que eu recebi do Senhor, ele recebeu do próprio Deus. Ele não foi ensinado por homens. Durante 14 anos, Deus o tirou para si e o ensinou a ser apóstolo. Então, muitas vezes a gente quer chegar muito rápido em algum lugar. E Deus quer que você primeiro venha para Ele. Vem ter uma intimidade com Ele, vem ter uma comunhão com Ele, vem ter um aconchego com Ele, aprender com Ele. Aí sim você vai sair da presença de Deus com autoridade, com comunhão, com intimidade, com poder, com virtude, com graça. E aonde você chega, você é reconhecido não pelo que você é, mas pelo que Deus faz através de você. Existe então um momento de paciência, um momento de aprendizado, um momento para que você possa receber uma estrutura, porque quando a gente recebe de Deus, a gente tem que saber e ter a certeza de que vão existir pedradas tão grandes que, se você não tiver Deus na vida, você não consegue suportar, né? Eu imagino Estevão, se não tivesse Deus na vida, morrendo apedrejado e dizendo, como Jesus disse: perdoa eles, não sabem o que fazem. Recebendo pedradas, olha para o céu e vê os céus abertos. Então aquilo ali é Deus na vida da gente, é Deus na vida de Estevão. Então, quando você vê alguém vacilar ou se perder muito fácil, é porque ele era muito raso, ele não tinha profundidades espirituais, ele não consegue absorver, né? Mas quem tem Cristo na vida, quem tem Deus na vida, ele consegue superar todos esses momentos difíceis, ele consegue superar todas as batalhas, ele consegue, por mais que não vença tudo, mas ele sabe sempre como vencedor, porque Jesus diz assim: olha, vocês são mais do que vencedores. Quando Jesus diz vocês são mais do que vencedores, ele não está dizendo que a gente não vai perder, ele está dizendo que mesmo quando você perca, você vai continuar sendo vencedor. Amém. Porque você tem Cristo na vida. Então, a palavra dessa tarde para nós todos é: não desista do seu chamado, não desista do propósito que Deus te direcionou, continue firme. Amém. Continue firme.
Porque continuando firme, Deus vai te dar vitória. Amém. E os projetos, os propósitos de Deus na sua vida é para libertar pessoas, é para alcançar pessoas, é para que pessoas vejam em você uma presença extraordinária de Deus. Apesar das falhas, das fraquezas que todos nós temos, mas o propósito que Deus coloca na nossa vida é para ser cumprido. E quem foge do propósito se perde e tem um final muito triste, né? Todos aqueles que tentaram fugir do propósito foram trazidos de volta de uma forma muito muito dura, né? E quando vai, né? Quando... Tem uns aí que... É por isso que eu falei de muitos chamados povos escolhidos, porque aquele que Deus escolhe para um propósito, ele pode ir para onde quiser ir, ele vai voltar para o propósito. E se ele não voltar, é porque o próprio Deus está dizendo para ele: você não vai cumprir o que eu te falei, mas também não vai cumprir mais nada que tu quer cumprir, porque eu vou te recolher para mim. Desse jeitinho. Desse jeito. Então, fugir do propósito, sair do barco não é a melhor escolha, né? Permaneça lá. Glória a Deus. A única pessoa que saiu do barco foi porque Jesus autorizou. Eu posso ir ter com o Senhor, se o Senhor mandou eu ir. Então vem. Aí Pedro vai. Muita gente bate em Pedro, mas eu digo: quem foi o outro homem que andou assim? Só ele também, eu sou fã dele. Amém. E outra coisa, as pessoas dizem assim: ele afundou logo, mas ele afundou pertinho de Jesus, porque a Bíblia diz que quando ele afundou, Jesus só estendeu a mão, ou seja, ele estava muito perto de Cristo. Deu ainda uns passinhos. Não é? Andou embaixo da gente, não sabia nem a distância que Jesus estava do barco, né? Jesus pega ele de volta. E como é que eles voltam para o barco? Jesus leva ele no colo? Não, os dois voltam andando sobre as águas. Então, assim, não é opção sair do propósito. Permaneça no propósito. Não sai um peixe gigante vai te trazer de volta, vai te vomitar lá na praia, mas você vai cumprir o propósito. Deus, ele sabe a necessidade, pastor, de cada um.